E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu sou Adelmo Souza e vocês são muito bem-vindos a esse canal. Esse é um vídeo que fala de Bíblia, né? Vamos falar sobre Paulo e o terceiro céu. Gente, que história é essa? Agora quando você morre tem 3 céus para você ir? É o que? O céu do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como é essa história mesmo? O que é que Paulo está dizendo nessa carta de Coríntios? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer a abertura e já voltamos. Não sai daí não. Estamos de volta. Vamos falar sobre essa questão de Paulo, né? Dessa questão aí que está na carta ali de Coríntios, né? Que é uma das cartas, por sinal, que a maioria atesta que se não foi Paulo que escreveu, mas que ele estava ali envolvido. São pessoas que estavam com ele, né? Então vamos ver aqui. Antes da gente ler a carta que fala sobre isso, sobre Corinto, sobre terceiro céu, ou o que seja, antes a gente precisa fazer um rastreio das coisas. Eu sempre digo que quando você for ler a Bíblia, você precisa rastrear as coisas. Então vamos ler logo o pedido que a nossa querida amiga fez e vamos falar sobre isso. O aviso para quem cai de paraquedas aqui. Este canal não é um canal ateu, não é um canal apologeta e não é de divulgação científica. Esse canal é aquele canal legal que nós temos liberdade de tentar ver o texto de uma ótica de um ser humano comum, que a gente olha e fala, tem boi na linha. E por que estão escrevendo isso? Porque às vezes as pessoas só querem ouvir coisas que algum pós-doctor vaticinou, que não sei quem disse, às vezes que o líder religioso. Aí sim, você está com esse texto para quem então? Então, se for por esse lado, a Igreja Católica estava certa. Nem todo mundo tinha condições de estar com o livro na mão. Ou então, como os judeus, esconde para todo mundo e só quem vê é eles mesmos, rabinos e por aí vai. O resto vai ter que ouvir a interpretação. Não é assim que funciona, gente. A gente precisa entender. Então, eu não gosto de fazer acochambrado. Vocês sabem disso. Então, bora ler aqui. Então, deixando tudo claro. Ninguém aqui é obrigado a nada. Se quiser, se inscreve, deixa um comentário. A gente não ganha dinheiro pra isso. Esses canais gostam de ficar falando o nome dos outros, botando briga. Aqui a gente não faz isso. Então, vamos lá. A nossa querida amiga Paula colocou assim, Adelmo, como é que está você? Tudo bem, Paula. Adelmo, lendo a carta de Coríntios, precisamente a segunda carta, a gente percebe que o apóstolo Paulo fala que foi levado ao terceiro céu. Ora, quer dizer que não só tem um céu, tem vários céus, são 3 céus? É complicado, né? E para que céu nós iremos? Boa pergunta, né? Se você puder falar um pouco sobre esse assunto, eu agradeço. Já conversei com algumas pessoas, já vi alguns canais. Porém, ou eles são ateus, com militância, ou eles são chatos, só falando em coisa científica, ou são, como diz vocês, os que gostam do somebody love. Esse canal não é obrigado a saber a verdade, mas pelo menos tem um diálogo mais livre. Que bom que você gosta, né? Vamos lá. Aí ela colocou aqui no final, espero que isso não vá lhe causar nenhum problema. Não.
Porque esse canal é a visão minha. É a visão do canal, não é de igreja, não é de ninguém. Então ninguém tem que ficar preocupadinho com raivinha, não. Né? Então vamos lá. Paula, vamos lá. Eu sempre tenho dito que as pessoas, quase mais de 50% delas não lê a Bíblia. Elas lê um versículo ou outro no dia lá da mensagem que um pastor ou padre ou rabino vai falar. E elas acham que aquilo ali é a Bíblia. Elas não lê assim, parando para falar sobre isso. Paulo mesmo, as cartas de Paulo, quem me conhece sabe. Alan Araújo sabe disso. Se ele uma hora ouvir esse vídeo, vou pedir que ele confirme lá no comentário se é ou não é. Eu tinha uma resistência com as cartas de Paulo, porque eu só comecei a falar alguma coisa sobre Paulo quando eu li todas elas, reli, fiz as ligações, pesquisei sobre quem é Paulo mesmo. Que a turma que eu via muito idolatria em cima de Paulo. Tem hora que eu pensava que o povo adorava mais a Paulo do que a Jesus. Eu juro que eu pensei isso várias vezes. Que eu falava brincando sempre com a turma. Eu prefiro mais ouvir João e a turma lá. E os outros do que o Paulo. Por que eu falava isso? Porque Alan vai poder confirmar isso aí. Coloca embaixo aí, Alan, escreva aí se foi ou não foi isso aí. Por quê? Porque eu sou do tipo de pessoas que eu gosto de ler. E isso leva anos. Eu tô na igreja há mais de 30 e tantos anos. Eu tenho amigos de todas as ramificações. Já fui da católica, li todo o catecismo. Batista há muito tempo, esse período todo. E também tenho amigos judeus. Né? Então eu conheço muito essas escrituras. Mas eu queria ler. Pronto. Então o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi uma triangulação. Primeiro eu fiz uma triangulação. Quem é Paulo? Como é que eu vou ler uma coisa na carta de Paulo aos Coríntios se eu não sei quem é Paulo? Aí eu tive que procurar saber quem é Paulo. Quem é Paulo mesmo? Então vamos ler o versículo que diz quem é Paulo, que apresenta alguma coisa sobre Paulo. É assim que tem que começar a ler as coisas. Se a gente for fazer essa triangulação, rastrear quem é Paulo, Paulo disse que ele era da tribo de Benjamim. Né? E quanto de que facção judaica ele era fariseu. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Quem é esse homem que é Paulo? Paulo era assim como todos esses outros que depois se tornaram os cristãos, né? Os principais, os apóstolos. Eles vêm de facção judaica. A facção judaica que Paulo pertencia outrora, ele era fariseu. Então, o fariseu é aquele mais contundente, que segue a Torá, né, digamos assim, a halahá, né, todas as instruções da lei. Então, esse é o primeiro princípio. Aí vem alguém de fora aí, mas eu não sei se ele era isso. Não importa, é o que ele diz ali que é ele. Você tá vendo que eu não fico inventando quem-brenche? Nos livros todos que Paulo vai se identificar, ele diz que é fariseu e ele é da tribo de Benjamim. Pronto. Se ele é fariseu e da tribo de Benjamim, os conhecimentos místicos, todos aqueles conhecimentos esotéricos, ele também sabe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que para chegar no que você está me pedindo, Paulo falou em Coríntios, na segunda carta, que esteve no terceiro céu. Se foi arrebatado, não sabe. Se foi em corpo, não sabe. Já que ele era judeu, então a gente vai agora escanear a cultura judaica e perceber algo que é semelhante a isso. E tem algo semelhante a isso. Que é Enoque, que é levado, ou em carne ou não, arrebatado,
para o céu. Só que são 10 céus que tem. Vocês estão entendendo? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa entender. É lembrar que dentro da cultura judaica e também para alguns cristãos primitivos que estavam engodados nessa cultura, que é a mesma, não existe um céu só. O céu tem compartimentos. Há uns níveis. Vocês estão entendendo? Vamos ver aqui esses 10 céus que tem dentro da cultura judaica para você entender. Porque a turma acha que é assim: primeiro céu tem uma coisa mais ou menos, segundo é uma coisa sublime, a terceira é uma coisa esplendorosa, não sei o que lá. Aí é tudo glórias, os anjos cantando, e é aí que você se engana. Por eles não ser esse período está fazendo menção de outras culturas, você vai tomar um susto. O que é que você vai encontrar no céu? Você vai topar no céu da cultura judaica. E se eu vou trazer para Paulo, aí você vai tomar outro susto. Então vamos lá. Para não tomar muito tempo, vamos falar dos céus, né, que tem ali no livro de Enoque. Você que não sabe disso. Paulo foi arrebatado? Enoque foi arrebatado. Paulo foi aos céus, Enoque foi ao céu. Olha o comparativo que eu estou fazendo. E pasmem, dentro dessa cultura tem 7 céus tradicionais. Sim, Enoque foi a 10 céus e Paulo foi a 3. É complexa essa cultura mística judaica. E ela está também dentro do cristianismo primitivo. Então vamos lá. No livro de Enoque, ele descreve que são 10 céus que tem lá. Então, o primeiro céu, um grande mar suspenso, com tesouros de neve, nuvens e orvalho. Então, que é guardado por um anjo. Então, esse primeiro céu aí de Enoque é o céu físico, onde tem as chuvas, as trovoadas. Você já viu aí que as nuvens estão lá. O segundo céu de Enoque é o lugar de escuridão, onde os anjos rebeldes são aprisionados, aguardando o julgamento. Você já viu? Que os anjos que pecaram, os que seguiram os chefes dele lá, estão aprisionados no segundo céu. Não está no inferno. Vocês estão tomando um susto. E se você ler a carta de Paulo, uma das cartas de Paulo, ele vai dizer que essas hostes da maldade está nesse segundo céu. Que ele foi a 3 céus. O primeiro físico, o segundo onde está essas hostes, e o terceiro onde está Deus, que está a árvore da vida. Mas nesse de Enoque tem mais níveis. Ele é mais departamentalizado. Mas todos eles chegam à mesma ideia. O terceiro céu de Enoque, que é onde Paulo foi, é o paraíso, onde está o Éden, onde está a árvore da vida, cercada de delícias, e é para os justos, e Deus está ali. Mas não é a habitação de Deus. No de Paulo, vai cessar no terceiro, porque já que é o paraíso, então Deus está lá. Não precisa falar muita coisa. Aí vão jogar a trindade no meio, lá, isso é para quem quer. Eu não vou botar isso aqui agora. Tem nada a ver. Né? Então, terceiro céu. O quarto céu é onde tem o sol, os astros, né? Os portões supervisionados por anjos. O quinto céu, o lugar onde os anjos guardam os condenados. Então aqui, lá não tem luz, só tem trevas. Eles estão tristes lá. Esse local é aqueles líderes que se rebelaram contra Deus. Você não sabe dessa história, mas é no livro de Enoque. Mas no livro de Judas fala sobre isso. E no livro da carta de Pedro você vai saber isso. Os anjos que deixaram o seu domicílio e se envolveram com as mulheres, e eles levaram essa condenação. Eles estão presos nesse céu. Eles não estão no inferno, estão nesse quinto céu. O sexto céu é habitado por anjos organizados que estudam a ordem do mundo e as estrelas. São os anjos administradores.
Vocês não sabem sobre esses anjos. Também não vou falar aqui para não perder tempo. O sétimo céu é descrito com luz intensa, anjos majestosos, local de intensa adoração. Que é onde Isaías vê aquelas imagens dos anjos que adoram, dos serafins e por aí vai. Né? Sétimo céu, que é da primeira cultura, o principal, que é o descrito como com muita luz e anjos majestosos, local de adoração intensa a Deus. O oitavo céu, lugar onde as estações do ano e os tempos são organizados. O nono céu é habitado por anjos de alto níveis e anjos da presença, né? São aqueles anjos orfanis, querubins, serafins, que isso faz parte da cultura judaica. Eu não vou para nenhuma disso aí, mas quem já conhece, já ouviu falar desses negócios em Ezequiel. Ezequiel fala dos querubins, dos orfanis, e Isaías fala dos serafins, né? E o décimo céu é a morada suprema de Deus, onde está o trono, e Enoque foi lá. Pronto. Essa é a cultura judaica. Por Paulo ser da cultura judaica, ele traz isso para ele. Então vamos ler agora a carta que a moça pediu para a gente entender, né, tudo isso aí. Então, é a segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, versículo 2. Vou abrir aqui na Bíblia. Vou ler do primeiro aqui, né? Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, no seu corpo ou fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, onde ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me glorio, senão nas minhas fraquezas. Vamos lá. Paulo disse que foi no terceiro céu do judaísmo. Você viu que ele foi no paraíso, ele foi no Éden, onde está o judaísmo, e não lá onde fica Deus. Tá vendo? Se você não conhecer tudo isso, aí você vai dizer tolice. Tá vendo que tá vindo de lá? Eu falo direto, tem coisas que estão sendo arrastadas. Agora, diferente de Paulo, se você for ver Lucas, os compartimentos do céu já é em outro local. Tem nada a ver lá em cima, em vários céus. Você vai, aquela passagem do rico e o Lázaro, você vê. O rico e o Lázaro já tem outra linguagem. Você vê que não é tão judaica. Ele foge um pouco da cultura judaica. Parece que é uma cultura grega. O céu e o inferno eles estão ali paralelos, né? No Hades, né? O Hades é o submundo. Aí lá tem o lugar onde vai os bons, o Campos Elíseos, e o lugar que vai os ruins, o Tártaro. Na Bíblia tem essa linguagem também. Você já viu que os judeus já estão helenizados? Que eles também têm essa linguagem helenizada. E os cristãos também alcançaram isso. Aí você vê lá que um está de um lado e de outro. Tem um abismo que separa os dois. E um está no sofrimento e o outro está desfrutando os jardins no seio de Abraão. Não é interessante isso aí? Eu espero que você tenha entendido aí. Viu? Para que não fiquem só ali enrolando, mentindo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz o máximo aí. Se quiser eu estendo mais um pouquinho um vídeo. Então Deus abençoe a todos, né? E é isso aí. Paulo foi nesse terceiro céu onde fica a árvore da vida, o jardim do Éden. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.